cuentas con 10 minutos y posteriormente unos 5 para preguntas. Muito obrigado. Então, primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Eu estou aqui apresentando o trabalho de mestrado desenvolvido pela aluna Ana Carolina Miranda Presílios, sob a orientação do professor doutor Rafael de Queiroz Ferreira, com o auxílio meu e do aluno Luiz Ricardo Guterres e Silva, que visa justamente desenvolver uma metodologia eletroanalítica portátil para a determinação de glifosato em águas de rios. Então, inicialmente, por que nossa justificativa para trabalhar com a análise desse pesticida? Atualmente, o glifosato é um dos herbicidas mais usados no mundo e ele é aplicado de forma pós-emergente, né? Isso significa que ele é aplicado depois do aparecimento das ervas daninhas, ele é pertencente ao grupo das glicinas e ele tem uma ação não seletiva e sistêmica nas plantas. E como esse herbicida vem sendo empregado de forma mundial, principalmente na América Latina, há diversos impactos que o glifosato pode causar. Então, nessa figura, que representa bem como funciona essa contaminação e esse impacto gerado no meio ambiente, a gente observa que o glifosato que está presente em plantas, ele pode sofrer a lixiviação, podendo contaminar até lençóis freáticos, e também pode sofrer contaminação por escoamento aos rios e até por bioacumulação em espécies marinhas e levando em conta o consumo humano, também a contaminação humana. Então, tendo em vista isso, Brovini e colaboradores, eles fizeram um levantamento bibliográfico e eles chegaram à conclusão de que a concentração de glifosato mínima para que não haja efeitos à saúde marinha seria de 6 nanomols por litro, e a concentração de glifosato acima de 60 nanomols por litro, ela já apresentaria um risco à saúde marinha e humana. E uma coisa que é interessante nessa revisão é que ela cita a necessidade das políticas governamentais se preocuparem um pouco mais. Então, tendo em vista isso, hoje, eu busquei um pouco algumas legislações. Então, a legislação hoje brasileira, a concentração mínima permitida é de 2,96 micromol, a legislação americana é 4,14 micromol, e a única legislação hoje que aparentemente se encontra adequada às informações encontradas naquele review é a legislação europeia, que tem como essa concentração mínima permitida em águas potáveis de 6 nanomols. E dentre esse conjunto de artigos que foram usados para construir essa revisão bibliográfica, as técnicas comumente utilizadas na determinação desse agrotóxico eram a cromatografia de íons e a cromatografia líquida de alta performance e também a espectrometria de massas. Mas a gente sabe que esses equipamentos eles possuem um alto custo de aquisição e de manutenção, e além disso há a necessidade de você ter todo um ambiente controlado para realizar essas análises. Então, tentando simplificar e obter resultados até semelhantes, a gente emprega as técnicas eletroanalíticas, né? Então, uma das principais vantagens dessas técnicas eletroanalíticas frente às técnicas que já são comumente usadas, a gente pode comparar, né, o baixo custo relativo, sensibilidade e seletividade semelhantes em alguns casos, a gente tem análises rápidas e um baixo consumo de reagente. E um outro fator que é muito importante para a eletroanalítica é justamente a possibilidade de se miniaturizar o sistema. Então, pensando em sistemas miniaturizados, a gente pode destacar aqui o uso do eletrodo impresso, que consiste nos 3 eletrodos principais, né, que é o eletrodo de trabalho, o contra-eletrodo, o eletrodo auxiliar, e o eletrodo de referência numa mesma configuração, que possui um tamanho muito pequeno, né? Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver, otimizar e aplicar essas metodologias eletroanalíticas para poder monitorar a concentração de glifosato em águas de rios. Então, inicialmente, a gente utilizou o eletrodo de ouro BT, onde esse BT ele representa que a tinta utilizada nesse eletrodo impresso, a curagem dessa tinta foi feita a baixas temperaturas, o que implica na superfície do eletrodo. E foram feitos estudos de pH e a gente encontrou que em tampão acetato de sódio 0,1 mol por litro em pH 5, a gente obteve a melhor resposta. E a partir disso a gente construiu uma solução mãe de glifosato em 1 × 10⁻³ mol por litro.
As medidas eletroquímicas, elas foram realizadas apenas no volume de uma gota de aproximadamente 70 microlitros. E nessa gota a gente fez a investigação pela voltametria cíclica, para justamente ter uma noção dos potenciais de oxidação e o comportamento dessa molécula, nesse intervalo de potencial de 0,4 a 1,1 volts. E usamos a SWV, né, que é a voltametria de onda quadrada, para quantificar as amostras de glifosato. Então a gente otimizou os parâmetros de frequência, amplitude e incremento de potencial. Então, inicialmente, a gente pode observar aqui que o branco do eletrodo, então o eletrodo que está na presença apenas do tampão acetato de sódio 0,1 mol por litro, a gente não observa nenhum processo de oxirredução nessa janela de trabalho. Contudo, ao adicionar 50 micromols de glifosato, a gente observa um pico de oxidação em aproximadamente 0,85 volts, que é justamente referente ao glifosato. Então, ali no próprio voltamograma, a gente deixou uma ilustração do possível mecanismo que ocorre essa reação. E, posteriormente, ao utilizar a voltametria de onda quadrada, a gente otimizou os valores de frequência, amplitude e incremento de potencial de forma univariada e obtivemos os valores de 8 Hz para a frequência, 18 mV para amplitude e 7 mV para o incremento de potencial. Então, com esses dados, com esses parâmetros já otimizados, a gente partiu para a construção da curva analítica. Então, a gente construiu a curva analítica de 1 micromol a 45 micromols, e a gente consegue observar a presença de duas regiões lineares, nessa região e nessa região. E a partir de 25 micromols, há uma saturação da superfície do eletrodo de ouro, onde, independentemente do aumento da concentração de glifosato, não havia aumento algum dessa corrente de pico. Então, fazendo um zoom, né, dando um inset nessa figura 4b, a gente observa essa região linear de 1 a 8 micromols, apresentando uma boa linearidade. E a partir dessa curva analítica, tiramos as características de desempenho que são comumente utilizadas. Então, das características de desempenho, a gente destaca que o limite de detecção de 0,66 micromol por litro e o limite de quantificação de 2,25 micromol por litro. A forma de calcular esse LD e LQ foi seguindo a equação de 3,3 vezes o desvio padrão do intercepto da curva analítica, dividido pelo slope, que é a sensibilidade, e o limite de quantificação foi 3 vezes o limite de detecção pelo... 3 vezes o limite de detecção, perdão. Então, construída a curva analítica e já adquirindo as características de desempenho, foi feita a análise numa amostra real de rio, de águas de rio, e essa amostra ela foi obtida na nascente de um rio, e a partir da curva de adição de padrão, a gente observou que a gente não encontrou concentração de glifosato, né, estava abaixo do limite de detecção, de quantificação, o que é de se esperar de uma amostra que veio justamente da nascente do rio. E a partir da aplicação do método de adição de padrão, a gente construiu, a gente fez os testes de recuperação para as concentrações de 3, 4 e 6 micromols, obtendo uma recuperação de 91 a 101%. E com isso, a gente pode finalizar dizendo que a metodologia proposta ela apresentou resultados positivos e motivadores para a análise de glifosato em água. Os valores de recuperação apresentaram valores entre 91 e 101%, indicando que a metodologia ela apresenta um pouco efeito de matriz, e que a utilização de um eletrodo impresso junto com a voltametria de onda quadrada reforça a possibilidade da aplicação de forma prática e ágil, sem a necessidade de grandes quantidades de amostra e atendendo à legislação vigente de alguns países. Além disso, também podemos ressaltar que não houve nenhuma modificação na superfície do eletrodo. Por fim, eu gostaria de agradecer à CAPES pelo financiamento e fomento à pesquisa, à universidade, que eu estou localizado, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, ao Laboratório de Pesquisa em Eletroquímica e à oportunidade que o CIBAI nos forneceu de apresentar esse trabalho. Muito obrigado.
Muchas gracias por tu presentación. Tenemos tiempo para unas preguntas, te las leo. El doctor Juan Manríquez dice, interesante estudio, gracias. ¿Es posible que haya interferencia por pesticidas fenólicos halogenados, como 2,4-D, en la determinação de glifosato? É bem possível que haja a interferência. A gente já realizou o teste de interferentes, então a gente testou o AMPA, que é justamente o metabólito do glifosato, e não houve nenhuma interferência significativa. Foram testados surfactantes, metais, mas especificamente os fenólicos halogenados ainda não foram testados, mas que seria de grande valia também realizar esse tipo de teste. Muy bien. Otra pregunta, ¿podrías explicar un poco acerca de los solventes que se necesitan para la preparación de muestra de glifosato? Sim, sim. Inicialmente, a gente estava testando alguns tampões, e os tampões fosfato e Britton-Robson, na literatura já havia sido descrito que a presença de grupos fosfonados, eles acabam interferindo ou interagindo com o eletrodo de ouro, por terem alguma afinidade. Então a gente optou justamente por trabalhar com tampão acetato, pelo próprio glifosato apresentar uma boa solubilidade e não causar nenhum tipo de interferência com o próprio eletrodo. Bueno, muy bien, pues creo que serían todas las preguntas y bueno, pues Gabriel, a nombre de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica, te agradecemos Eu que agradeço. Y te haremos llegar tu reconocimiento en cuanto lo tengamos listo. Muchas gracias. Muito obrigado.